Se a gente olhar os líderes atualmente, o que os líderes estão buscando, né? O que os líderes entendem que de fato faz diferença? Muitos deles estão pensando que ter seguidor carimba, né? O que chancela o papel de liderança. Quando você tem seguidores. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Liderança 4.1. Queria agradecer mais uma vez a sua atenção, a sua participação aqui no canal. Muito obrigado. Se você não tiver inscrito ainda no canal, se inscreva aqui embaixo, né, no link. Ativa o sininho para você receber atualizações quando a gente publicar um novo vídeo no canal. E eu espero que o tema de hoje possa contribuir com a sua formação, com o seu papel de líder dentro da organização, dentro da sua vida pessoal, e espero que possa contribuir com a sua vida em geral, né? Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, a gente vai falar sobre legado. E o que me inspirou a fazer o vídeo de hoje foi o seguinte: eu tive um superior, uma época da minha carreira, que foi um dos líderes que mais me inspirou. E ele fez um post hoje no LinkedIn, e esse post era comemorando a vitória de um time que ele tinha liderado. Então ele foi líder de um time durante um tempo, e esse time ganhou um prêmio, e esse prêmio foi reconhecido mundialmente, e ele liderou esse time, e ele fez um post falando dessa equipe que ele liderou. E esse post gerou muitos comentários positivos, gerou muitos elogios à forma de liderar dele, e foi feita até uma associação com medalha olímpica, né? Então ele elogiou o time, dizendo que o time era um time de ouro, e no final das contas esse time acabou ganhando o prêmio, né? Acabou ganhando uma medalha de ouro, fazendo uma analogia aqui com as Olimpíadas, e ele teve muitos comentários elogiando a forma que ele liderou esse time, né? Ele foi o líder desse time. E aí o que me inspirou a fazer o tema de hoje foi justamente esse, né? Ele deixou um legado com essa equipe, com esse time, e depois eu fui pesquisar quem que estava elogiando, quem que estava fazendo os comentários nesse post que esse meu ex-superior deixou no LinkedIn, e eu percebi que todos esses comentários eram feitos por nível C-level, né? Então CFO, CEO de empresas e líderes e pessoas que ele desenvolveu como líderes. E aí isso me instigou a falar um pouquinho sobre legado e a diferença que você faz na vida das pessoas nessa jornada de liderança. Bom, para quem não me conhece, eu sou o André, eu tenho 3 livros escritos: O Caminho da Liderança, Pilares para uma Vida Plena, Liderança 4.1. Esse último deu origem ao meu treinamento Liderança 4.1, e eu sempre prego que o líder 4.1 é aquele líder que está à frente desse mundo 4.0 que todo mundo fala. E eu de verdade espero que o tema de hoje possa contribuir com a sua carreira, possa contribuir com o seu sucesso e, mais do que isso, contribuir com o sucesso dos outros que estão ao seu redor. Então eu queria começar a nossa conversa de hoje fazendo uma pergunta, né? Se você parar para pensar nesse exato momento, e se você for pensar na palavra legado, qual é o legado que você está deixando para a sua equipe, para os seus liderados, para os seus filhos, para as pessoas que estão ao seu redor? Que legado que você está deixando para essas pessoas? Como que você está contribuindo para a vida dessas pessoas e, de fato, deixando um legado duradouro, deixando um legado mais de longo prazo, deixando uma marca na vida dessas pessoas? Essa é uma pergunta que eu faço que vale a pena refletir, porque às vezes a gente entra na rotina do nosso dia a dia, entra nesse turbilhão de coisas que a gente faz ao longo do dia, e a gente não repara nas nossas ações, né? Alguém disse isso, eu não vou lembrar agora quem que falou, eu tenho isso escrito no meu livro, eu faço as referências devidas, né? Eu dou os créditos devidos, mas agora eu não recordo quem. Mas dizem o seguinte, que as pessoas podem até esquecer o que você fez por elas, mas elas jamais vão esquecer como você fez, o que você causou de sentimento nelas, o que você fez elas sentirem. E um legado
é quando a gente faz alguém lembrar da gente, faz a gente sentir algo, né? Sentir algo melhor, sentir uma condição melhor, faz sentir. É mais profundo, é mais interno, né? Não é simplesmente uma resposta simples, eu estou treinando as pessoas, ou estou sendo um bom líder. Não, não é isso que a gente tem que ter como resposta. É de fato o que você está deixando de marca nas pessoas, ou nos seus filhos, ou em todo mundo que está ao seu redor, né? E aí você deve estar pensando, né? Poxa, mas por que eu tenho que deixar um legado, né? Por que eu tenho que contribuir para a vida das pessoas? Bom, todo mundo passa por esse mundo pensando em deixar uma marca, em deixar um legado. Todos nós. E a gente pode fazer isso. A gente pode deixar um legado na vida das pessoas, a gente pode deixar uma marca, a gente pode ser lembrado por coisas boas. E aí, o tema de hoje vai ser ao redor de uma seguinte coisa. Um verdadeiro legado de um líder não é ter seguidores. Um líder, ele não tem seguidores. Um verdadeiro legado de um líder é desenvolver novos líderes. E por isso que esse post no LinkedIn desse meu ex-superior me chamou a atenção. Porque eu percebi que todos os comentários positivos que tinham no post dele eram de pessoas que eram líderes. Então o que eu percebi que esse líder fez? Inclusive ele fez comigo. Ele desenvolveu novos líderes. E ele deixou uma marca na vida dessas pessoas. Então o grande papel de um líder é desenvolver novos líderes. E aí tem uma outra dor que as pessoas podem pensar, né? Poxa, mas eu vou desenvolver novos líderes, e aí, né? Eu vou perder o emprego porque eu vou desenvolver uma pessoa para ficar no meu lugar? Muito pelo contrário. Quando você desenvolve pessoas para ficar no seu lugar, quando você desenvolve outros líderes, você de fato está formando uma equipe forte. Você está formando uma equipe que entrega o melhor resultado e que pensa em te colocar num pedestal, te colocar para cima, para que você galgue uma outra posição e essa pessoa consiga ocupar a sua posição. Então são pessoas que vão fazer de tudo para te empurrar na carreira, e isso vai te ajudar a ter um salário diferenciado, a ganhar uma promoção aí para uma outra empresa, enfim, a crescer na sua vida. Só que isso vale tanto para a vida pessoal quanto para a vida tanto pessoal quanto para a vida profissional. E aí eu faço uma crítica à liderança atual, né? Se a gente olhar os líderes atualmente, e se a gente olhar esse mundo de marketing digital, esse mundo de virtual que a gente está vivendo, o que os líderes estão buscando, né? O que os líderes entendem que de fato faz diferença? Muitos deles estão pensando que ter seguidor é o que move, é o que destaca, é o que carimba, né? O que chancela o papel de liderança. Quando você tem seguidores. E isso é um pensamento contrário ao que pensa um líder, é o pensamento contrário ao que ensinou grandes líderes da história. A gente vai ver ao longo dessa live, eu trouxe 3 exemplos aqui de liderança que são inspiradoras, e você vai ver que um líder ele não gera seguidor. Quando o líder está preocupado só em aumentar os seus seguidores, ele não está exercendo uma boa liderança. O líder exerce uma boa liderança quando ele está preocupado em desenvolver novos líderes. É aí que está o grande segredo. Porque trazer seguidor não traz resultado. E formar novos líderes é o que de fato traz resultado para as empresas, para a equipe, para a sociedade como um todo, né? E quando você tem líderes que formam seguidores, isso não quer dizer absolutamente nada, porque você pode falar coisas que agradam, as pessoas vão começar a te seguir, mas isso não está contribuindo para a vida das pessoas, não está contribuindo para o crescimento das pessoas em geral. Então, você ter seguidores não quer dizer nada. A gente pode ver também no marketing digital, você vê diversas pessoas, eu não vou entrar aqui no mérito do influencer A ou do influencer B, mas você vê influencers que eles estão lotados de seguidores, mas eles não estão formando novos líderes, não estão formando opinião de forma correta, não estão formando criticidade. E isso cria um gap muito grande na liderança atual. Então os líderes que se destacam são líderes que criam, que desenvolvem, que preparam novos líderes. É isso que faz diferença na vida das pessoas, né? E aí
tem aquelas pessoas que podem me perguntar, né? Bom, mas tá bom, eu tenho muitos seguidores, mas isso me faz um líder? Eu tenho uma resposta para te dar. Infelizmente, não. Não é porque você tem muitos seguidores que te faz um verdadeiro líder. Um verdadeiro líder é aquele que forma outros líderes. Se você tem milhares, milhões de seguidores numa rede social, mas se você nunca formou outro líder, você de fato não é um bom líder. Você simplesmente tem seguidores. Você não lidera a evolução, você não lidera o mundo 4.1, o mundo que está à frente desse mundo 4.0. Você simplesmente tem seguidores. Isso não contribui muito para a sociedade em geral, não contribui muito para a sua equipe, não contribui muito para o desenvolvimento da sociedade como um todo, né? Bom, dito isso, né, vamos lá. O que é exatamente ser um bom líder, então? O que faz um bom líder, né? Um bom líder é aquele que serve a sua equipe, desenvolve outros líderes e atua de forma a liderar o caminho para que outras pessoas possam crescer. Então, um bom líder é aquele que desenvolve pessoas. Ele trabalha como um facilitador e ele vai abrindo caminho para as pessoas crescerem. E dessa forma, quando as pessoas começam a crescer, elas começam a entregar um resultado melhor, elas começam a assumir mais responsabilidades e o líder, ele começa a ter mais tempo para fazer outras atividades que agregam mais valor para ele, para a carreira, para a vida pessoal, para a companhia. E quando ele começa a fazer atividades que agregam mais valor, obviamente, junto com isso vem duas coisas: responsabilidade e reconhecimento. Então, um bom líder, um líder que colhe resultados, que é protagonista do futuro e que está à frente desse mundo 4.0 caótico que a gente está vivendo, é um líder que desenvolve novos líderes. E o que não é um líder, né? Hoje tem muitos líderes que eles acham que estar na liderança é ser servido. E uma liderança não é isso. A liderança é servir. Um bom líder, ele serve os seus colaboradores, os seus subordinados. Um bom líder é o que gerencia para a sua equipe. É o que gerencia abrindo o caminho para a sua equipe entregar um resultado melhor. Um bom líder é aquele que participa dos trabalhos junto com a sua equipe. Um bom líder não é aquele que fica dentro da sua sala simplesmente delegando atividades, simplesmente mandando e não executando as atividades que precisam ser feitas. Um bom líder é aquele que vai junto com a equipe, que assume a responsabilidade junto com a equipe. E a maioria dos líderes não fazem isso. Os líderes que de fato entregam resultados são os líderes que servem a sua equipe. Tem até um provérbio, eu vou ver se eu acho aqui, mas tem um ditado que eu costumo falar que um rei, ele não reina para o benefício próprio, né? Um bom rei, ele reina para benefício do seu time, para benefício do seu povo. Para a gente mostrar que um bom rei não é aquele que satisfaz a ele próprio, mas sim o que satisfaz os seus súditos. Então, o que faz um rei verdadeiro, o que faz um rei ser amado pelo seu povo, amado pelos seus súditos, é um rei que satisfaz a sua equipe, que satisfaz o seu povo, que satisfaz os seus súditos. E assim acontece com o líder também. Então, um bom líder, deixa eu só tirar o slide aqui, um bom líder é aquele que exerce a liderança em pró da sua equipe, que exerce a liderança em prol do seu time e que desenvolve o outro. Isso sim é ser um bom líder. E quando o líder ele atua dessa forma, ele de fato cria um espaço para o futuro, ele de fato cria um espaço de criação, um espaço de inovação. E inovação e criação gera comprometimento, gera engajamento, e isso é a criação do futuro, isso é a criação de um mundo 4.1, um mundo que está à frente desse mundo 4.0, e isso sim é deixar legado.
Eu falo isso o tempo todo, tanto no meu livro Liderança 4.1, quanto no meu curso Liderança 4.1. Quando você é um bom líder, você vai abrindo caminho para a sua equipe. Você vai servindo a sua equipe de tal forma que você lidera para eles, não lidera eles. Você lidera para a sua equipe. Então isso sim é deixar legado, isso é formar pessoas, desenvolver pessoas é de fato evoluir, e isso, poucos líderes fazem isso atualmente. Os líderes que fazem isso, eles são diferenciados, eles alcançam patamares maiores, eles alcançam C-level de companhias, eles alcançam diretoria, presidência, e eles seguem na sua carreira sempre deixando legado, né? Bom, vou dar alguns exemplos aqui de pessoas que passaram pela minha vida e que eu posso dizer que de fato deixaram legado, né? Como eu comentei, o comentário desse meu superior no LinkedIn hoje foi um grande exemplo. Ele foi um grande líder na área de finanças, ele gerenciou projetos não só no Brasil, como projetos mundiais também. E ele acabou tendo esse prêmio, essa equipe dele teve esse prêmio que eu comentei, que foi uma medalha de ouro, né, fazendo uma analogia para as Olimpíadas, e ele postou isso. E ele foi muito elogiado no LinkedIn. E aí eu paro para fazer uma reflexão, né? Na verdade, duas reflexões. A primeira é que é a seguinte: quantas críticas você vê as pessoas fazendo nas redes sociais e quantos elogios você vê as pessoas fazendo? Bom, eu posso te garantir que para cada um elogio deve ter 10 críticas, mais ou menos. E ele só teve elogios, elogios de altíssimo nível, de outros líderes, de pessoas que de fato são reconhecidas nas empresas que elas atuam. Então, essa é a primeira reflexão que eu gosto de fazer. E a segunda reflexão é a seguinte: você acha que esse líder nasceu líder? Você acha que ele foi colocado lá no lugar de líder? Ou você acha que ele trabalhou muito, ele teve que colocar em prática a liderança dele para poder chegar nesse patamar de ser elogiado na rede social? Bom, eu posso te responder. Não existe líder nato. Ninguém nasce líder. Liderança se aprende ao longo da trajetória. Liderança é um conhecimento que se coloca em prática. Então, liderança é de fato uma habilidade que você aprende. Liderança você pode aprender e deve colocar em prática, porque não adianta nada você saber de liderança, mas não colocar em prática. Liderança é prática. É a mesma coisa um cardápio, né? Um cardápio de restaurante não mata a fome. O que mata a fome é você colocar em prática aquele cardápio e ordenar o prato, pedir o prato. Mesma coisa a liderança. Não adianta nada você conhecer liderança na teoria, mas não colocar em prática. Então liderança é basicamente isso. Esse superior que eu comentei, eu queria evitar o nome, mas esse superior que eu comentei, ele colocou em prática aspectos de liderança ao longo da carreira dele e ele desenvolveu outros líderes, e é por isso que ele teve esse reconhecimento no LinkedIn. Ele me inspirou ao longo da carreira dele, eu tive o prazer de trabalhar com essa pessoa, então eu fui inspirado por ele. Ele fez um post no LinkedIn onde ele mostrou que ele não só me inspirou, mas inspirou outras pessoas também. Mas mais do que isso, ele continua inspirando, porque ele foi a minha inspiração para fazer esse vídeo hoje. Eu conto dele nesse meu livro aqui, Liderança 4.1. Então, onde esse conhecimento chegar, com certeza ele tem uma responsabilidade sobre isso, porque ele está me inspirando e com certeza esse vídeo vai inspirar outras pessoas também. E isso que é deixar um legado. E se eu fosse dizer uma coisa, um ingrediente que esse grande líder teve ao longo da sua trajetória, foi servir a sua equipe. Uma liderança servidora é uma liderança que de fato deixa legado, é uma liderança que de fato abre caminhos para os seus subordinados, e isso desenvolve as pessoas, e isso faz com que as pessoas evoluem e automaticamente entreguem um resultado melhor. E aí eu vou dar um outro exemplo, mesma coisa, né? Esse segundo exemplo, essa pessoa não nasceu líder, e eu tive o privilégio de trabalhar com esse profissional quando ele ainda era coordenador. Ele estava no começo da carreira dele,
E desde sempre, ele sempre dizia que liderar é você servir as pessoas que trabalham com você. E aí ele estava ainda como coordenador, trabalhando muito, ele trabalhava de 12 a 14 horas por dia, e em um determinado momento eu tive o prazer de participar dessa virada de jogo dele. Um determinado momento ele percebeu que ele não precisava centralizar as atividades nele, e ele podia delegar essas atividades, pois quando ele delegasse essas atividades, se ele delegasse corretamente, ele ia não só desenvolver as pessoas que ele estava delegando atividade, como também ter mais tempo para poder colocar em prática a liderança, para poder olhar o seu time com mais carinho, para poder olhar o seu time com mais cuidado. E quando ele começou a fazer isso, ele virou gerente, depois ele foi promovido a diretor, depois ele foi expatriado como diretor financeiro da Austrália, depois ele voltou como diretor financeiro do Brasil, que comercialmente falando é um país maior do que a Austrália, e hoje ele é diretor da maior subsidiária de uma das maiores farmacêuticas que tem no mundo. Hoje ele está nos Estados Unidos como diretor Estados Unidos, que é o segundo maior cargo da hierarquia de finanças nessa multinacional. É uma multinacional que tem mais de 60 mil funcionários e ele está como CFO nos Estados Unidos, que é o segundo cargo mais importante da empresa. Mas eu vi esse profissional atuando como coordenador, eu vi quais eram as premissas que ele tinha para a carreira dele. E a premissa que ele tinha era servir a equipe dele, delegar de forma correta e desenvolver as pessoas. Bom, não preciso nem dizer que abaixo desse líder tem diversos gerentes. Eu fui um funcionário dele, eu virei diretor financeiro e eu aprendi com esses dois líderes que me inspiraram ao longo da carreira. E teve um terceiro, vou trazer um terceiro exemplo também, de um profissional que eu tive o privilégio de trabalhar também, mas esse ele já era um pouco mais sênior, ele era gerente já, e uma das coisas que ele dizia era o seguinte, que o ser humano, quando ele é bem desenvolvido, ele não tem limitação de potencial. Olha que bonito o que ele falava, que o ser humano, quando ele é bem desenvolvido, ele não tem limitação de potencial. Então você imagina você como líder desenvolver uma pessoa que consiga entender isso e consiga enxergar nela mesma que ela não tem limitação de potencial. Você imagina o legado que você vai causar nessa pessoa. Então esse profissional ele é meu amigo até hoje e um dia eu morava na Austrália. E eu trabalhei com ele antes de eu ir para a Austrália, e quando eu estava na Austrália, teve um Dia das Mães nesse intervalo. E ele teve a sabedoria de ligar para minha mãe, e ele disse o seguinte, olha, eu estou ligando para a senhora porque eu sei que o filho da senhora está na Austrália, está longe, possivelmente pode acontecer de você não conseguir falar com ele hoje, mas eu queria te dar um presente de Dia das Mães. Eu estou trabalhando com seu filho para desenvolver o seu filho para ser um líder de potencial ilimitado. Porque eu enxergo no seu filho um grande potencial. Você imagina como a minha mãe se sentiu. A minha mãe disse que foi o melhor presente de Dia das Mães que ela poderia ganhar. Então ela ficou extremamente orgulhosa, ela ficou muito feliz com essa ligação, e essa ligação supriu a minha ausência no Dia das Mães. Então, esse líder ele deixou um legado tão grande na minha mãe, ele deixou um legado tão grande em mim que eu acreditei naquilo. Eu acreditei que eu tinha potencial ilimitado. Eu acreditei que eu podia chegar onde eu gostaria de chegar. E é por esse motivo que eu estou aqui fazendo essa live, porque eu estou exatamente no lugar que eu gostaria de estar hoje, que é compartilhando conhecimento de liderança, porque eu dei 3 exemplos de líderes que foram muito positivos e que deixaram um legado na minha vida. Mas eu também tive muitos líderes que, infelizmente, o legado não foi tão satisfatório, e eu imagino que você deve estar pensando isso agora, né? Poxa, mas o meu líder não é assim. O meu líder não pensa em desenvolver o meu potencial. Meu líder não pensa em me desenvolver. Mas seja a mudança, como diz o Mandela, né? Seja a mudança que você... O Gandhi que fala isso. Seja a mudança que você espera do mundo. Então, se o seu líder não é assim, seja você um líder que seja assim. Então, transforma as pessoas que trabalham com você.
E aí você vai deixar um legado na vida das pessoas. Não só as pessoas que trabalham com você, mas as pessoas que estão ao seu redor, na vida pessoal também. Seus filhos, seu cônjuge, as pessoas que estão ao seu redor, seus amigos. Então tenta desenvolver o potencial dessas pessoas, né? Bom, eu dei 3 exemplos aqui de pessoas que saíram de baixo, de pessoas que saíram de coordenador. Eu acompanhei, né, como coordenador, eu acompanhei a carreira desse líder também que fez esse post no LinkedIn, e ele começou como estagiário, depois ele virou analista e tal. Mas agora eu queria trazer 3 exemplos de grandes líderes que o mundo teve, 3 exemplos de líderes que realmente são reconhecidos na humanidade como um todo, e o que esses 3 exemplos têm de comum. Então deixa eu projetar aqui. É um grande líder, que é um líder que ficou à frente da GE durante muito tempo. Infelizmente ele faleceu há pouco tempo, né? Mas ele tinha um legado que ele dizia o seguinte, que o ser humano ele tem um valor imensurável e era o maior valor que a GE tinha. E o ser humano é a fonte de se alcançar o sucesso. Então ele tinha consciência que o ser humano para ele era o caminho para chegar nos resultados, né? E ele tinha 4 conceitos fundamentais. O primeiro conceito era a missão clara e bem definida. Eu falo isso, tem um capítulo no meu treinamento Liderança 4.1 que é só sobre desenvolvimento de objetivos, só sobre desenvolvimento de propósito, de missão, visão. Ele tinha uma outra coisa também que era valores bem definidos e uma liderança que assume uma postura sincera, transparente e comunicativa. Bom, eu imagino que você deve estar me perguntando, mas tá bom, quais são os pilares da liderança, né? Eu tenho como um triângulo de um líder que exerce o seu papel bem feito, que é a autenticidade, autoconhecimento e a coragem. Eu vou falar disso num vídeo mais para frente, mas isso é muito importante para a gente ser comunicativo e transparente. E ter uma postura sincera que tem a ver com autenticidade. Criatividade, inovação é diferenciação para o futuro, né? Uma empresa que não inovar, uma empresa que não criar, é uma empresa que fatalmente vai padecer ao longo do tempo. O mundo está evoluindo com uma rapidez gigante. Vou mostrar daqui a pouco um slide só para a gente entender a rapidez do mundo. Mas o mundo está evoluindo muito rápido e quem não criar, quem não inovar vai padecer. E a liderança ela serve para transformar a empresa. E aí ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte: um líder não é alguém a quem foi dada uma coroa, mas a quem foi dada a responsabilidade de fazer sobressair o melhor que há nos outros. E aí, obviamente, né, o Jack Welch ele dizia o seguinte, que ele nasceu para servir e ele servia os colaboradores da GE como seres humanos. Então olha que bonito, né? Um líder de uma empresa desse tamanho servir a sua equipe. Vou trazer um segundo exemplo, todo mundo conhece, que é o Mandela. Mandela foi presidente da África do Sul, né? E ele foi de prisioneiro a presidente. E ele tinha alguns pilares na vida dele. Então, o primeiro pilar era de esperança e otimismo. Ele ficou 27 anos preso, né? Então ninguém que fica 27 anos preso e vira presidente não tem esperança e otimismo como um valor, né? Como uma virtude. Então o Mandela tinha isso como virtude. Ele era um pacificador. Então ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 1993. E ele era um difusor da diversidade. E ele trabalhou na verdadeira inclusão e união das raças na África do Sul. E aqui eu trago um outro parênteses, né? Um bom líder, ele gerencia a sua equipe olhando as diversidades de cada um e não tentando equalizar a equipe de acordo com o seu julgamento de valor. Então um bom líder, ele olha para cada subordinado e ele enxerga o que cada um pode entregar de melhor para a equipe, para atingir o seu objetivo, para o objetivo em comum da equipe, né? E aí ele tem uma frase que ele fala que ele lutou contra a dominação branca, lutou também contra a dominação negra, que ele nutriu o ideal de uma nação democrática e livre.
na qual todas as pessoas vivem juntos, em harmonia e com oportunidades iguais. É um ideal que ele espera viver para alcançar, mas se for preciso, é um ideal pela qual ele estava preparado para morrer. Ou seja, olha só que bonito, né? Harmonia e com oportunidades iguais. Se você hoje é um líder, é porque alguém te deu essa oportunidade. Então não é injusto você também conceder essa oportunidade para alguém. E aí uma das coisas que o Mandela fez foi servir o país e os respectivos cidadãos daquele país, né, que é da África do Sul. Então o Mandela tinha isso como premissa. E o terceiro exemplo que eu vou trazer é um exemplo atual, é o Papa Francisco, que hoje ele é o líder da... Não vou entrar em nenhum mérito religioso aqui, tão pouco espiritual, estou entrando no mérito de liderança. E o que o Papa Francisco está fazendo hoje, ele está inovando e atualizando o Vaticano, a Igreja Católica, né? Não estou concordando nem discordando com isso e tampouco julgando os valores dessa religião. O que eu estou trazendo aqui é um aspecto, uma característica de liderança que, se a gente analisar, se a gente fizer uma comparação do Vaticano antigo com o Vaticano novo, a gente vê que hoje em dia tem uma inovação e uma atualização muito forte que foi trazida por esse líder que está à frente hoje. Ele não julga ninguém, ele sabe, ele conhece a sua limitação como ser humano, então ele não julga valor nenhum, tanto é que ele está trazendo muita inclusão para a Igreja Católica, né? Então a Igreja Católica, que sempre teve dogmas, hoje está trazendo muita gente que teoricamente estava fora da igreja há algum tempo. Ele tem um senso de pertencimento e união, ele sabe que ele só consegue chegar no resultado caso todas as áreas, todas as engrenagens para se chegar nesse resultado se unem em prol de um objetivo comum. E ele é um líder servidor, ele lidera para servir um bem maior. E diz ele que é o bem da humanidade. Então ele fala que tudo aquilo que se compartilha se multiplica. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Você como líder, o que você tem para compartilhar? O que você tem de diferente para compartilhar com a sua equipe? Bom, trabalho todos têm igual, né? Mas só você tem a liderança para compartilhar com a sua equipe. Então, se você é líder, nada mais justo você compartilhar a liderança com a sua equipe. E aí, o Papa Francisco, ele serve a sua igreja, o seu Deus, e luta por direitos humanitários, né? Então eu quis trazer esses 3 exemplos aqui, porque são exemplos de líderes que de fato estão deixando legado no mundo. São líderes que eles trabalham para deixar legado e são líderes que todos eles têm em comum servir. Servir e servir. Dar a sua liderança para a sua equipe, dar a sua liderança para o povo, dar a sua liderança para a sua igreja, no caso do Papa, dar a sua liderança para a sua organização, no caso do Jack Welch, dar a sua liderança para um país, para uma nação, que é o caso do Mandela. E aí você deve me perguntar, tá bom, mas eles eram líderes de alto nível, né? Essas pessoas conseguem exercer a liderança. Mas aí eu te pergunto, será que essas pessoas nasceram nesses lugares? Papa Francisco é Papa desde que ele nasceu? Mandela foi presidente da África do Sul desde que ele nasceu? O Jack Welch foi presidente de empresa desde que ele nasceu? Ele se desenvolveu como líder. E alguém ajudou ele a se desenvolver como líder. E mais do que isso, eles foram desenvolvendo pessoas que ajudaram eles a chegar nessa posição. E eles só chegaram nessa posição porque eles tinham liderados. Porque eles desenvolveram esses liderados, inclusive para sucederem eles nas posições que eles ocuparam ao longo da carreira. E esses exemplos que eu dei anteriormente de pessoas mais próximas de mim, que foram líderes também servidores, eles também só ocupam hoje a posição que eles estão, ou a posição que eles estiveram, porque eles treinaram pessoas para ocupar os lugares deles ao longo da carreira. Sem segurança, sem preocupação em perder o emprego, mas com a preocupação de deixar um legado, de treinar novos líderes e não treinar outros seguidores. E isso eu falo ao longo do meu conceito de liderança 4.1 o tempo todo. Um líder 4.1 é o que pensa lá na frente, não é o que pensa no dia de hoje. É servir
sem insegurança, é servir com segurança, é formar um líder com segurança, sem insegurança nenhuma de perder uma posição, de perder um emprego. É com a segurança de deixar um legado na vida dessas pessoas. E aí você deve também me perguntar, mas legal, eu só deixo um legado quando eu assumo posições de alto escalão dentro da empresa? Vou contar uma história para vocês que eu conto aqui no livro O Caminho da Liderança. Estava no caminho de Santiago, no meu primeiro dia, eu acordei 5 da manhã, fui começar a caminhada, e aí tinha um coreano, um avô coreano, junto com seu neto, tomando café da manhã na cozinha do albergue. E na cozinha daquele albergue só tinha uma regra, que é lavar o que sujou. Aí esse coreano terminou o café dele, eu fiquei reparando, ele foi para a pia, lavou o que ele tinha sujado, falou alguma coisa com o neto dele, que era uma criança de 8 anos, e lavou também o que ele não tinha sujado. Lavou a louça que alguém tinha deixado lá no dia anterior ou antes dele. Beleza, fiquei com aquilo na cabeça, fiz a caminhada ao longo do dia, cheguei no final do dia, cheguei no meu trajeto, né, no final do dia, fui jantar. As mesas tinham 4 lugares no restaurante do albergue. E eu acabei sentando junto com esse avô coreano e o neto dele. E eu comecei a conversar com ele, acabou o assunto. Eu não tinha mais o que perguntar para ele. Eu já tinha perguntado tudo que eu tinha de curiosidade sobre a Coreia. E aí eu perguntei o seguinte, por que ele lavou a louça que não era dele naquela manhã? Foi a pergunta mais tola que eu já fiz na minha vida. E aí ele me respondeu com a resposta mais sábia que eu já escutei na minha vida. Ele disse o seguinte, que em todos os ambientes que ele passa, ele tenta deixar aquele ambiente melhor do que ele encontrou. E naquele momento ele tinha encontrado uma pia suja de louças que não era dele. E aí ele foi lá e lavou essa pia para poder deixar o ambiente melhor do que ele encontrou. Mas ele estava quebrando uma regra, que era a regra da cozinha, você lavar o que você sujasse. E aí ele virou pro neto dele e disse o seguinte, olha, para você entregar o melhor de você e para você deixar o ambiente que você chegou, para você deixar o ambiente que você encontrou melhor, às vezes você precisa quebrar as regras. Então eu estou quebrando uma regra agora para eu poder deixar esse ambiente melhor. Só aí eu já me arrepiei com a resposta dele. Mas não para por aí. Ele me disse o seguinte, quando ele falou isso pro neto, ele falou o seguinte, mas eu poderia simplesmente lavar a louça, só. Mas eu não quis só lavar a louça, eu quis também deixar um ensinamento pro meu neto. Porque no final das contas, esse é o legado que eu posso deixar. E o maior legado não está em grandes feitos, mas sim nas pequenas ações que nós temos ao longo do nosso dia. Então o simples fato dele lavar a louça era um grande ato de ensinamento para o neto dele de apenas 8 anos. Então muitas vezes a gente não enxerga valor nos pequenos atos do nosso dia a dia. Mas ele não só enxergou um grande valor nesse ato de lavar um prato na cozinha, como ele enxergou uma forma de deixar um legado para o neto dele. E ele falou que ele não perde uma oportunidade na vida dele de deixar um legado para as pessoas que passam por ele. Bom, eu fiquei de mostrar aqui o slide, né, que mostra a mudança do mundo. Deixa eu tentar projetar aqui, deixa eu encontrar ele. Mas o nosso mundo está passando por uma mudança tão drástica, rápida, e quem não se adaptar fatalmente vai padecer, né? Então o nosso mundo ele passa por uma instabilidade por 2 motivos, né? Primeiro por conta da globalização, que está cada vez mais rápida, não existe mais interior no mundo, né? A internet hoje conecta tudo, de qualquer lugar do planeta você pode comprar um produto do outro lado do mundo, né? Nada fica fora da competição. E o segundo aspecto, não está nesse slide aqui, mas o segundo são 2 aspectos, né? O segundo aspecto é com a quantidade de inovação, é a inovação, a rapidez da inovação. Então olha só, se a gente pensar em milhões de usuários, qual foi o tempo que as empresas em geral, ao longo da nossa história, demorou
para chegar em 50 milhões de usuários. Então, se a gente olhar a companhia aérea, o mercado aéreo demorou 64 anos para atingir 50 milhões de usuários. Automóveis, 62. Telefone, 50 anos. Eletricidade, 46 anos. Televisão, 22 anos. Internet, para atingir 50 milhões de usuários, demorou 7 anos. Facebook, 4 anos apenas. WeChat, 1 ano, que a gente quase não usa no Brasil, né? E o Pokémon, por incrível que pareça, demorou 19 dias para chegar em 50 milhões de usuários. Então é um tempo assim absurdamente inferior aos 64 anos da companhia aérea. Então você imagina a rapidez que as empresas precisam inovar, que os líderes precisam inovar. E eu tenho um capítulo exclusivo disso no livro Liderança 4.1, no curso Liderança 4.1, que fala só de inovação, só de criatividade. Porque um líder que não inova e um líder que não cria não vai ter espaço no mercado ao longo do tempo. Então aqui, outro slide só para falar aceleração do crescimento de tecnologia, né? Se a gente olhar ao longo do tempo e a quantidade de invenções, a gente teve um tempo longo, né, entre a invenção da prensa de impressão e telescópio, depois veio o motor a vapor, depois o telégrafo, e aí eu vou passar rápido aqui, porque quando o homem pisou na Lua, aí as coisas começaram a mudar de fato, e olha a quantidade de invenções que nós tivemos nos últimos anos, invenções de peso, né? A gente teve internet, celular, DVDs, Google, YouTube, e hoje a gente tem o Uber, que é a maior empresa de transporte sem carro, Netflix, e assim vai, né? E aí eu te pergunto, o que você está fazendo para inovar como líder? O que você está fazendo para ser um líder que deixa um legado de fato? Hoje está muito mais difícil deixar legado e as pessoas, essa evolução que o mundo teve, tirou a humanização das relações. Então, um bom líder é aquele que tem humanização das relações, é aquele que pensa que ser humano para ser humano, é aquele que pensa que desenvolver o seu subordinado é o melhor caminho. E aí, hoje, você vê os líderes fazendo de um jeito completamente errado, que é líderes trabalhando para gerar seguidores. Para gerar seguidores nas páginas, nas redes sociais. Eu espero que esse conteúdo possa contribuir, de fato, para a nova liderança, para treinar novos líderes. E esse é o meu propósito de vida hoje. Eu aplico esse propósito na empresa que eu estou à frente hoje, que é na Meet App, que é desenvolver novos mercados, desenvolver novas pessoas, novos líderes. Isso sim é um legado que um líder pode deixar. E eu fui inspirado por esse post que eu comentei com vocês no começo dessa conversa, que foi esse post no LinkedIn, que trouxe muitos elogios, né? E aí eu queria só deixar aqui como última mensagem da nossa conversa, que é justamente você não esperar um ato grande para poder gerar legado. Então eu queria que você fizesse uma reflexão e pensasse no seu dia a dia, na empresa, na sua família, seu dia a dia com seus amigos. O que você pode fazer que são pequenas coisas que podem deixar grandes legados para a humanidade, para os seus subordinados, para o seu filho, para os seus amigos? Vou te dar exemplos aqui de coisas que eu tento fazer, que eu espero que deixe legado. É parar e dar atenção na hora do jantar em família. Para tudo que você está fazendo, deixa o celular de lado e dá atenção para aquela conversa que já não existe mais nas famílias. Isso você vai educar os seus filhos, você vai educar o seu cônjuge a conversar, a contar como que foi o dia. Educa os seus filhos a aprender a escutar quando não é a hora deles de falar. Educa o seu cônjuge a dividir e compartilhar o dia e te educa a escutar e a compartilhar também o seu dia. Isso vai ajudar muito na educação dos seus filhos, vai ajudar muito na relação intrapessoal, interpessoal, vai ajudar muito nas suas relações, não só pessoais como profissionais. E é uma coisa relativamente simples de se cumprir. Jantar em família. Outro exemplo que você deixa legado na vida das pessoas, elogiar. Por incrível que pareça, a gente tem 10 pessoas para nos tacar pedra e uma pessoa para elogiar. Elogie as pessoas.
Porque quando você elogia, você cria um ciclo de melhoria contínua, um ciclo virtuoso, onde a pessoa que é elogiada, ela se sente empoderada e motivada para fazer algo a mais. E aí ela vai fazer algo a mais, ela vai ter recompensa, que pode ser o seu elogio, mais motivação para fazer algo a mais recompensa, que é o seu elogio, mais motivação, e isso cria um ciclo virtuoso na vida dessa pessoa. E você não tem noção de como esse elogio pode ser um grande diferencial para gerar resultados na vida de alguém. Então, elogie as coisas que são positivas. Olhe as coisas com outros olhos. E aí, vou dar um outro exemplo muito simples. Eu disse aqui que líder, ele não busca seguidores, mas empreendedores, ele precisa de seguidores nos seus canais, nas suas redes sociais, justamente para poder fazer girar essa rede social, para poder fazer girar o seu produto. Curte a página de um amigo seu empreendedor. Ele vai gostar de ter a sua curtida, de ver a sua curtida lá. Às vezes você vai gerar um legado que você nem imagina. Esse legado você vai colher lá na frente, ele vai lembrar de você lá na frente e vai falar, poxa, você era a única pessoa que curtia quando eu estava começando. Isso pode ser um grande legado. Agora, se você é líder de uma equipe, se você tem algum subordinado abaixo da sua estrutura, pense o seguinte, o maior legado que você pode deixar para sua equipe é desenvolver novos líderes. Um líder 4.1 é um líder que olha para as pessoas da sua equipe todos os dias, em todos os momentos, e pensa como ele pode desenvolver a sua equipe, como ele pode desenvolver os seus subordinados. Esse é um verdadeiro líder, protagonista do futuro, e é um líder que o mundo de fato precisa nos dias de hoje. Deixar um legado é você desenvolver novos líderes. Queria agradecer mais uma vez, aqui eu encerro esse vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para colocar as dúvidas aqui no chat, fiquem à vontade para me contactar nos canais. Vai ser um prazer conversar a respeito de liderança com você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se esse vídeo for ajudar alguém que você lembrou nesse momento, compartilhe esse vídeo com as pessoas. Clique no canal aqui para seguir o canal. Eu vou postar vários vídeos ao longo da semana. Clique no sininho também para você ser avisado quando eu postar novos vídeos. E eu espero de fato que esse vídeo tenha te ajudado a refletir como que você pode ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Queria agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.